Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Atenção, hein? Danilo vai assinar hoje a rescisão contratual com a Juventus para poder ser jogador do Flamengo, ser a segunda contratação da era José Botto, da era BAP. Flamengo avança por Jorginho. Trouxemos essa informação na última sexta-feira de que o Flamengo aumentou a proposta e Jorginho reduziu. Jornalista da Rádio Globo confirma a nossa informação. E aí, Jorginho e Danilo serão boas contratações caso o Flamengo consiga concretizar esses dois reforços? Comenta, porque é óbvio que a sua opinião é muito importante para nós. Jorginho entraria no lugar de quem? E o Danilo barraria quem? Na zaga ou na lateral do Flamengo? Comente, vamos participar. Deixe o seu like nesse momento no vídeo, rapidinho, é de graça, não paga nada. E se você não é inscrito no canal Flamília da Nação e gosta de informação em primeira mão, então brota aqui pro Flamília da Nação. Rapidinho, olha, falta só você pra gente bater os 150 mil inscritos, que a gente já está com 149, está faltando você. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Drone, sobe, drone! Galera, o Flamengo começa uma semana decisiva. Decisiva porque é no próximo final de semana em que o Flamengo vai jogar a grande final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. O Flamengo está num estágio bem mais avançado que o Botafogo em termos de preparação, porque o Botafogo nem técnico tem. No entanto, os jogadores já se reapresentaram, o Botafogo não fez sequer um amistoso com o seu time principal, jogou ontem e acabou vencendo por 2-0, mas ainda com aquele time sub-20 e alguns jogadores que não são aproveitados pela equipe, né? Até foi o Patrick de Paula, né, que fez o gol do Botafogo, jogador que foi a primeira contratação da era SAF, em que o Botafogo se vendeu, ou seja, foi vendido, e jogador acabou não sendo aproveitado e está jogando lá pelo time C, time B do Botafogo. O Botafogo apresentou também oficialmente, ele anunciou oficialmente a contratação do atacante Arthur, ex-Bragantino, ex-Palmeiras e ex-Zenit da Turquia, e vem para a vaga do Luiz Henrique. Esse jogador poderá, inclusive, jogar, já que vinha jogando lá na Rússia, então tem ritmo de jogo, poderá entrar em campo, inclusive, para poder enfrentar o Flamengo no próximo domingo. Já o meia, o Wendel, que também foi anunciado pelo Botafogo, só virá no meio do ano. Esse não poderá jogar contra o Flamengo. Por que a gente está falando do Botafogo? Porque é o jogo que nos interessa. O Flamengo entra em campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Sampaio Corrêa e ali receber toda a energia positiva da torcida do Flamengo no Maracanã, que está já morrendo de saudade do Flamengo, e jogando no Maracanã, depois viaja para Belém do Pará, onde será palco da grande final no próximo domingo contra o Botafogo, e o Flamengo poderá conquistar mais um título internacional, mais um título nacional diante dos fregueses, que são os botafoguenses. Lembrando que em 1992, o Flamengo numa condição bem adversa, o Flamengo conquistou o pentacampeonato em cima do Botafogo, onde o time do Botafogo era muito forte naquela ocasião, e o Flamengo fez 3-0 já no primeiro jogo, e o segundo jogo, se não fosse o Zé Roberto Reit, o Flamengo teria ganho também. Mas foi 2-2 e o Flamengo, de braçada, foi campeão nacional em um dos jogos que eu estive no Maracanã de maior público que eu vi na minha vida. Aconteceu até aquela fatalidade, né, da arquibancada romper e vários torcedores caindo, e enfim, acidentes com vítimas fatais, inclusive. Mas a gente reforça que foi o título do Flamengo. Para quem não sabe, a gente reforça aqui. Eu estava no Maracanã naquele dia em que o Flamengo disputou a última final
nacional contra o Botafogo. Bom, falando sobre o Flamengo se reforçar, né, embora alguns garantam até que nem precise, né, porque o Flamengo fez uma partida espetacular contra o Volta Redonda. O Flamengo do Felipe Luiz vem enchendo os olhos de todos que assistem. Eu acompanhei o jogo do Palmeiras no sábado, acompanhei o jogo clássico ontem, São Paulo e Corinthians, onde o Corinthians teve um domínio total do primeiro tempo, né? Não vou dizer total, os primeiros 15 minutos o São Paulo foi bem. Ah, tu tá falando dos rivais, gente, a gente tem que acompanhar. O meu foco não é o Boa Vista, o Volta Redonda, o Sampaio Correia. Meu foco é os grandes times nacionais. O Corinthians fez um bom primeiro tempo ontem contra o São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo atropelou. Aliás, o que joga o Lucas Moura é brincadeira, cara. Lucas Moura e Oscar botaram o clássico no bolso e deram a vitória para o São Paulo, 3-1 em cima do Corinthians. E o Lucas Moura, cara, vou dizer uma coisa para vocês, hein? O Flamengo há algum tempo procura um meio atacante pelo lado direito para preencher aquele espaço, né? Que hoje até é ocupado pelo Gerson, porque não temos um ali. Gerson poderia jogar um pouquinho mais recuado e botar o Lucas Moura ali, se ele viesse para o Flamengo, seria uma grande contratação, mas sabemos que é jogador do São Paulo e não tem nada a ver com o Flamengo. É só um comentário aqui, porque esse cara joga muita bola ainda, mesmo com a idade que tem. E a gente diz, alguns jogadores que jogam na Europa sobram no futebol brasileiro. E é o caso do Danilo e o caso do Jorginho. Por isso nós estamos entrando aqui, né, fazendo esse preâmbulo do que aconteceu ontem, do destaque que foi o Lucas, o Oscar também jogando bem, e o que poderá ser o Flamengo acrescentando experiência com esses dois jogadores. O Danilo, só vai criticar o Danilo quem não estava acompanhando o campeonato italiano no ano passado. Gente, o Danilo estava jogando muita bola até o ano passado. Realmente, esse ano ele caiu de produção. No finalzinho do ano passado já ele perde a titularidade, mas até boa parte do ano passado ele era titular absoluto e capitão, e jogando tanto do lado direito da defesa quanto do lado esquerdo, e sendo a liderança na saída de bola, tranquilidade, todas as jogadas da Juventus começavam por ele. Ele começava fazendo o que o Léo Ortiz faz, né? Que o Léo Pereira tenta fazer, mas não consegue. Mas o Léo Ortiz sempre pega a bola e vai em projeção, sempre com jogadas verticais, com passes verticais, tentando quebrar linhas da defesa adversária. E é isso que o Danilo faz na Juventus. Caiu de produção, mas é um jogador muito forte fisicamente, ainda é jogador de seleção brasileira, e acredito que seja uma grande contratação do Flamengo, um contrato de 2 anos. Danilo, está marcado hoje a reunião dos empresários do Danilo com a diretoria da Juventus para assinar a rescisão contratual, e aí sim ele viajará para o Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo. Esperamos que nessa reunião de hoje nada dê errado, até porque está tudo apalavrado, né? A Juventus libera o jogador por conta do jogador não ir para um rival italiano, porque ele tinha uma proposta do Napoli. Gente, Napoli é um dos líderes do campeonato italiano, lidera, na verdade, né, o campeonato italiano. São 3 times que disputam ali a liderança, disputam o título esse ano. Napoli, Atalanta e Inter de Milão. Os 3 ganham e nadam de braçada, muito à frente dos demais. E o Napoli queria o Danilo, porque é um jogador de ponta. Aliás, o Napoli que venceu a Juventus no último final de semana. Então, o Danilo, a Juventus vai liberar porque ele não aceitou a proposta do Napoli. E ele virá essa semana ainda para o Rio de Janeiro para poder assinar um contrato de 2 anos com o Flamengo. Falando de Jorginho, quem acompanhou no dia 25 de janeiro, ou seja, anteontem, né? Foi no sábado, eu falei sexta, mas foi no sábado, o Flamengo aumentou, uma informação nossa, um vídeo nosso, em que o Flamengo aumentou a proposta pelo Jorginho. O Flamengo tinha feito uma proposta de 1.500.000 e o Jorginho tinha pedido 2.600.000. E o Flamengo aumenta essa proposta em contato com o empresário do jogador, pediu-se para que você baixasse um pouquinho e o Flamengo iria aumentar um pouquinho. Ele baixa de 2.600.000 para 2.200.000 e o Flamengo chega a 1.800.000, quer dizer, uma diferença de 400.000 ainda.
E a gente trouxe essa informação. Detalhe, o Flamengo tem que ficar muito ligado, porque o Palmeiras está na parada. O Palmeiras também tem interesse no jogador. A Leila, que não conseguiu contratar o Andrés Pereira, não conseguiu contratar o Claudinho, quer e precisa contratar. A torcida já está criticando o Anderson Barros, dizendo ser o pior, né, o pior dirigente do Brasil e etc. Enfim, ele vai precisar dar uma resposta para esse torcedor. E a resposta poderá ser o quê? A contratação justamente do Jorginho. Então a gente tem que ficar muito ligado com a Leila Pereira, porque ela pode chegar a esse valor pedido pelo Jorginho de 2 milhões e 200. Mas o Flamengo se aproxima da contratação do jogador porque os valores se aproximaram. E, segundo o jornalista Renan Moura, da Rádio Globo, ele confirma a nossa informação e soltou ontem à noite no Twitter o seguinte: o Flamengo insiste em Jorginho na atual janela de transferências e as conversas avançam para um acordo salarial. Assim como Danilo, o Arsenal aceita liberá-lo desde que não seja para um rival europeu. O ítalo brasileiro porque ele é jogador da Itália, né? Ele é brasileiro, mas naturalizado italiano e joga na seleção italiana. O ítalo brasileiro está encorajado a jogar pela primeira vez em seu país de origem, confirma Renan Moura, jornalista e repórter da Rádio Globo, aqui do Rio de Janeiro, confirmando a informação que nós demos no sábado de que o acordo salarial está próximo a ocorrer. E o Flamengo sabe já do interesse do Palmeiras, e o que o Flamengo alega para os empresários é o seguinte: aqui no Flamengo, ele poderá assinar um contrato, né, longo, um contrato de 3 anos, e mais, ele sempre foi a primeira opção. Lá no Palmeiras ele era a terceira, eles queriam era o Andrés Pereira, eles queriam era o Claudinho e tal, e como não deu certo as negociações, agora eles vão querer contratar o Jorginho? Não, então o Flamengo desde o início quis o jogador. O Felipe Luiz já fez contato com o jogador. O Flamengo vem trabalhando, costurando o acordo salarial para contratar o jogador. Então, é nessa base, dessa maneira que o Flamengo espera fechar também essa contratação. Detalhe para o que diz o jornalista Renan Moura. Essa informação eu não tinha e não trouxe no vídeo. Eu até no vídeo que fiz sábado disse o seguinte: eu acho pouco provável o Arsenal, por estar em 3 competições, liberar o jogador agora. E as informações que nós temos do Flamengo é de que o jogador viria para o meio do ano, que o Flamengo dificilmente conseguiria convencer o Arsenal a liberar. O Renan Moura já traz uma outra informação, de que, assim como o Danilo, o Arsenal aceita liberar o jogador desde que não seja para um clube rival. Então já é uma informação diferente, já é uma informação nova, ou seja, segundo o próprio Renan Moura, o Jorginho poderá ser contratado pelo Flamengo já agora, nessa janela de transferência. E aí, você acha uma boa contratação? Jorginho e Danilo dariam um upgrade no elenco do Flamengo? Temos que pensar, gente. Alguns pensam assim: mas poxa, vai jogar no lugar de quem? Não é no lugar de quem. Nós temos jogadores que não aguentam jogar 90 minutos, quarto e domingo. E nós sabemos quem. Nós temos jogadores de qualidade no elenco, mas que se machucam com frequência. Numa temporada onde o Flamengo vai jogar mais de 80 jogos, você ter um acréscimo de qualidade como esses 2 jogadores, realmente são baita contratações se o Flamengo conseguir concretizar. Aliás, as informações que a gente obteve no final de semana é de que essa liberação em massa, o Flamengo enxugando o elenco da maneira como está fazendo, é justamente para liberar recursos para o Flamengo fazer as contratações pontuais que precisa. E faz muito bem o Flamengo contratando esses jogadores. Eu ainda acho que fica faltando um atacante. Juninho mostrou-se ser um bom jogador, né, nesse primeiro jogo, na minha opinião, tá? Sei que muita gente está criticando, mas eu acho que pode ser que dê certo, mas é apenas um. E precisamos de pelo menos mais um jogador, e até com mais bagagem, com mais peso, para poder atuar por ali. Concordam comigo?
Deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.